A queda de Satanás é um dos eventos e assuntos mais relevantes da Bíblia. No entanto, muitos teólogos têm dificuldade de interpretá-la, como por exemplo, quando ela ocorreu. Baseado em evidências bíblicas, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que ela ocorreu antes do dilúvio de Noé, e pode ter sido completamente diferente do que muitos imaginam. Vejamos o que Deus disse a Jó. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Essa passagem descreve os anjos, chamados de filhos de Deus, como aqueles que estavam cantando alegremente enquanto Deus criava o universo. Uma dessas estrelas da alva era Satanás, às vezes chamado de Lúcifer. Diferentemente de Agostinho, que disse que houve uma queda antes da criação do universo, os anjos caídos ainda eram santos durante a criação. Após o sétimo dia, Deus viu que as suas obras eram muito boas e abençoou tudo o que havia feito. Deus havia dado domínio da terra ao homem. Seria esse um dos motivos para Satanás querer se rebelar? Vamos ver o que diz Ezequiel 28. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, o sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, a safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras flamejantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras flamejantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo, que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas sobre a terra, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocadas ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. O que é interessante nesta passagem é as seguintes descrições. Satanás era um querubim da guarda, posto no monte de Deus, possivelmente o monte da congregação mencionado em Isaías 14. Ele habitava o Éden, assim como o homem. O versículo 18 fala que o Senhor Deus fez sair dele um fogo consumidor, provavelmente, um prelúdio do que Satã vai sofrer no inferno. Curiosamente, no judaísmo rabínico, é dito que os anjos foram criados do fogo. Com o tempo, a humanidade perdeu a possibilidade de ver os anjos fisicamente. Ao atingir o solo do Éden, Satanás foi reduzido a cinzas, semelhante a asteroides ao caírem na Terra. Mas o que Satã disse para ser expulso do céu? Isaías 14, 12 e 15 diz: Como caístes dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foi atirado à terra, tu, que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da congregação, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do inferno você será levado, irá ao fundo do abismo. O abismo aqui, provavelmente é o Abadom mencionado em Apocalipse 9, governador por Abadom. Os demônios temem esse lugar. O monte da congregação aqui provavelmente é o mesmo que Isaías, e a menção ao filho da alva lembra Jó 38, que fala das estrelas da alva, os anjos. As peças estão se encaixando. Satanás foi expulso do céu, ele é um terço dos anjos que o seguiram. Cristo disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago.
indicando que o julgamento sobre ele foi rápido. No entanto, ele e seus anjos não foram expulsos por definitivo, visto que ele ainda pode acessar o céu para nos acusar diante de Deus. Por isso o seu nome, Satã, que significa acusador ou adversário. Através dessas passagens, descobrimos que Satanás caiu da graça porque tinha inveja do homem, fato esse repetido do Alcorão, e que se tornou orgulhoso, ou superior, aos demais por causa de sua beleza e sabedoria. Curiosamente, os querubins têm a fama de serem protetores, como os anjos que guardavam a árvore da vida e os da arca da aliança. Todos esses fatos apontam que Satanás e seus anjos não caíram durante a semana da criação, mas sim depois. Caso tivesse ocorrido durante os 6 dias de criação ou ao 7º dia, Deus teria considerado a rebelião de Lúcifer muito boa, o que não condiz com a natureza de Jesus Cristo. Judas, versículo 6, diz: "E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia." Judas diz que os anjos que seguiram Satanás não se guardaram e abandonaram seu lugar ao lado de Deus. São Pedro, em sua epístola, disse: "Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo." Pedro sobrepõe a queda dos anjos e seu aprisionamento no Tártaro antes do dilúvio. No entanto, vamos ver como os anjos caíram do céu e por que eles geraram os Nefilins. Pápias de Herápolis, discípulo de João de Patmos, escreveu: "Alguns deles, ele designou para governar a ordem da terra e os incumbiu de governar bem. Mas, como se viu, a administração deles não deu em nada. E o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, foi expulso, o enganador de todo o mundo foi lançado à terra junto com seus anjos." Pápias acreditava numa queda primitiva dos anjos, e ele usa Apocalipse como base. Ele acreditava que Satanás e os demais anjos governavam a terra, talvez não como o homem, mas tinham seu espaço aqui também. Mas, segundo Pápias, eles não souberam governar, isto é, se rebelaram. Vale mencionar também a interpretação convencional da teoria da lacuna. Segundo essa teoria, Gênesis 1:1 é a primeira criação, Gênesis 1:2 é o cataclismo que fez ela se tornar sem forma e vazia, Gênesis 1:3 ao final é a recriação do universo. A queda físico-literal dos anjos teria ocorrido no versículo 2. No livro de Weston Fields, Não Formado e Não Preenchido, uma crítica à teoria da lacuna, ele descreve a versão convencional e mais difundida da teoria. Num passado remoto e sem data definida, Deus criou um céu e uma terra perfeitos. Satanás era o governante da terra, que era povoada por uma raça de homens sem alma. Eventualmente, Satanás, que habitava um jardim do Éden composto de minerais, Ezequiel 28, rebelou-se, desejando tornar-se como Deus, Isaías 14. Por causa da queda de Satanás, o pecado entrou no universo e trouxe sobre a terra o julgamento de Deus na forma de um dilúvio, indicado pela água de Gênesis 1:3, e, em seguida, houve uma era glacial global, quando a luz e o calor do Sol foram de alguma forma removidos. Todos os fósseis de plantas, animais e humanos na Terra hoje datam desse dilúvio de Lúcifer e não possuem qualquer relação genética com as plantas, animais e fósseis que vivem na Terra atualmente. Para resumir, houveram as chamadas eras geológicas da coluna evolucionista, mas não houve evolução. Posteriormente, durante o período Cretáceo, comumente acreditado, Satã e seus anjos caíram na Terra, extinguindo os dinossauros. Essa visão é defendida no livro A Criação e a Consequência da Queda de Satanás, uma exposição da controversa teoria da lacuna encontrada em Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, de Pieter Dijkstra. O autor diz que seu livro apresenta evidências convincentes de que Lúcifer e sua turma extinguiram os dinossauros e que os demônios se originaram de uma raça pré-adâmica, neandertais, denisovanos, Cro-Magnons, etc. Após a extinção dos dinossauros, houve uma era do gelo, onde habitavam os homens supostamente sem almas. Após o derretimento do gelo, a água inundou a terra. Essa, então, seria a água mencionada em Gênesis 1:3, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Embora seja apenas uma teoria da conspiração,
pois não faz nenhum sentido, nem bíblico, nem científico. Muitos apenas a aceitam para tentar explicar como Lúcifer caiu na Terra. Essa teoria enfrenta problemas como a morte antes da queda de Adão e culpa Deus, indiretamente, pela morte no mundo e não consegue explicar por que e como Satanás se rebelou. A queda dos anjos poderia ter sido um evento literal, não meramente espiritual, no entanto. Por exemplo, na Divina Comédia de Dante, Lúcifer foi expulso do céu, um lugar além do sistema de rotação egocêntrico. Ele caiu no hemisfério sul. A Terra, horrorizada com o contato com ele, recuou, reunindo-se completamente no hemisfério norte, deixando o hemisfério sul totalmente submerso pela água. Nessa convulsão geológica, uma porção de terra, correspondente ao ponto onde Jerusalém teria sido fundada, foi empurrada para além do centro da Terra, criando o abismo infernal, e emergindo no hemisfério sul para formar o Monte do Purgatório, o único ponto não submerso em água. Lúcifer está, portanto, preso no centro da Terra, no ponto mais distante de Deus, imerso até o torso no lago subterrâneo de Cócito, que está perpetuamente congelado devido ao vento gélido produzido pelo movimento constante de suas 6 asas. Do centro da Terra, partindo dos pés de Lúcifer, inicia-se uma estreita passagem natural, chamada Borela, que leva ao outro hemisfério, diretamente ao Monte do Purgatório. Embora o poema de Dante não seja literal ou escritura canônica, é interessante notar as descrições da queda de Satanás na Terra e suas causas. Isso foi escrito quase 500 anos antes de Thomas Chalmers popularizar a teoria da lacuna. Mesmo assim, ambas, a teoria e o poema, contêm elementos similares. Seguindo a visão da época de Dante, no princípio, a Terra era coberta uniformemente por terra e água. A queda de Lúcifer alterou drasticamente a estrutura de todo o globo, levando, na época de Dante, a uma visão da Terra dividida em 2 hemisférios, um composto apenas de terra, com Jerusalém em seu centro, e o outro completamente coberto por água. As terras conhecidas estendiam-se das colunas de Hércules até a foz do Ganges e das regiões escandinavas até o norte da África. Segundo a concepção geográfica de Dante, baseada em fontes greco-árabes, amplamente compartilhadas pelos mundos cristão, judaico e islâmico da época, o mundo está dividido em 2 hemisférios distintos. Um inteiramente composto por terra e o outro inteiramente coberto por água. De acordo com o sistema ptolomaico, a Terra está no centro do universo e o Sol e os outros planetas giram ao seu redor, geocentrismo. A queda de Satanás, portanto, criou o inferno, em 9 círculos concêntricos. Mas de onde veio esta ideia? Não sabemos, mas na mitologia mongol sobre a criação, há algo intrigante. Na mitologia turco-mongol, o demônio Erlik esteve envolvido na criação da humanidade. Ele matou o deus mensageiro, Maidere, e é um mestre do pecado. Erlik era a divindade do mal, das trevas, senhor do submundo e juiz dos mortos. Erlik é irmão de Ugin, ambos foram criados a partir de Kyra, o deus do submundo. Ele desejou ser igual a Ugin, cria sua própria terra e é enviado para a prisão na 9ª camada da Terra, tornando-se opositor do mundo superior, o Reino da Luz. De acordo com os Kakas, Erlik reside no submundo mais profundo, em um palácio de cobre com mobília de ouro. Segundo uma lenda altaica, Erlik criou espíritos enquanto ainda estava no céu. Erlik e seus espíritos foram expulsos e caíram na terra juntos quando ele reivindicou a divindade para si mesmo. Outra lenda registrada do povo altaico afirma que o deus Tendri, o deus de Gengis Khan, dotou Erlik com um martelo e uma bigorna, mas retirou seu poder quando Erlik estava criando o mal com eles, ecoando as passagens de Ezequiel. Em uma versão da lenda, Erlik tenta roubar um pouco da lama que dá vida para si, mas Burkan o pega, fazendo com que a terra que ele escondia na boca caia e forme pântanos, brejos e terrenos irregulares, deformidades geológicas. Em outras variações, o orgulho dele e suas tentativas de criar sua própria terra fazem com que a massa de terra existente se torne instável ou que as águas transbordem e inundem o mundo, tornando necessária a intervenção do Criador para restaurar a ordem. Aqui, o dilúvio é resultado direto do mal ou do caos. Tanto a mitologia mongol, quanto a Divina Comédia de Dante, lembram a visão comum da teoria da lacuna e do conceito do dilúvio de Lúcifer.
Será que esses mitos sobre o diabo têm origem num evento histórico comum, assim como no caso do dilúvio de Noé? Provavelmente sim. Se a queda de Satanás realmente ocorreu antes do dilúvio, é de se esperar que os descendentes de Noé transmitissem essa história para seus descendentes e respectivos povos. A maioria das lendas similares envolvem um indivíduo divino tentando usurpar do trono divino e liderando uma rebelião e, consequentemente, sendo expulsos e enviados ao submundo. Se interpretarmos literalmente, 1/3 dos anjos caíram fisicamente dos céus na terra, como diz Isaías, Ezequiel, Lucas e Apocalipse. Esse foi o dilúvio dos anjos, mas provavelmente não foi catastrófico como os lacunistas defendem. Ezequiel 28 fala que Lúcifer caiu no Éden, no mesmo lugar onde ele tentou Eva e Adão. Ou seja, ao invés da terra ter sido destruída ou inundada, ela apenas recebeu os anjos que abandonaram seus lugares ao lado de Cristo no céu. Com os anjos na terra, voltamos ao Gênesis, desta vez, ao capítulo 3. Gênesis 3 descreve Satanás em forma de serpente. Satanás sabia que a cobra era um animal ideal para enganar a humanidade, por causa da sua astúcia. Se Satanás estava no jardim, temos duas hipóteses do porquê ele estava lá. 1. Porque ele havia caído antes, mas após a semana de criação, ou 2. Ele tinha acesso à terra mesmo antes da queda. Ambas as hipóteses são possíveis. Deus profere a Satanás a profecia de que a descendência de Eva esmagaria a dele. Quem são os filhos do diabo? Os filhos do diabo são todos aqueles que praticam a iniquidade, no sentido espiritual. No entanto, poderia também ser uma descendência física, geneticamente corrompida, os Nefilins. A Bíblia diz em Gênesis 6 que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Mas somente após os anjos terem filhos com as filhas de Caim que Deus decide acabar de vez com a humanidade má, enviando o dilúvio. Após o ato profano dos anjos, Deus os aprisiona no Tártaro, um dos compartimentos do inferno, reservando-os até o dia do juízo. Pode ter sido nesse período que Abaddon foi colocado como guardião do abismo ou que os 4 anjos do Eufrates foram presos, mas isso é apenas especulação. Nem todos os anjos estão presos, somente os que tiveram relações sexuais com as descendentes de Caim. Os Nefilis trouxeram ainda mais desordem e destruição à terra e provavelmente queriam a exterminação da raça humana. Sem humanos, sem Jesus Cristo. É com o dilúvio que Deus extermina a raça dos Nefilins. Seus corpos foram destruídos nas águas, mas seus espíritos permanecem. Eles são os demônios. Em Marcos 5, onde fala do endemoniado da Gadara, Jesus permite que os demônios saiam do rapaz e possuam os porcos. Na passagem, os demônios temem serem levados ao abismo, onde Abaddon governa. Os porcos pareciam saber instintivamente como se livrar dos demônios, pois corriam para o mar. Ao se suicidarem, os 2000 demônios precisavam procurar outros corpos para habitar, pois demônios não habitam corpos mortos. Além disso, em Lucas 11h24, Cristo aponta: quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, donde saí. Por que os demônios teriam aversão à água? Talvez porque eles sejam os espíritos desencarnados dos Nefilins. Esse fato é mencionado também no livro de Enoque e foi propagado pelos cristãos e judeus antigos, como Filo de Alexandria, Justino Mártir, Comodiano, entre outros. Assim, concluímos o seguinte: antes do dilúvio de Noé, após a semana da criação, Satanás liderou uma rebelião contra Deus. Deus então o expulsou de seu cargo como querubim ungido e lançou na terra ele e seus anjos. Eles não foram expulsos totalmente, apenas caíram de sua posição, pois ainda podem ascender ao céu. Durante a queda, seus corpos pegaram fogo e eles foram reduzidos a cinzas. Ele, então, enganou o homem, fazendo-o pecar e perder seu domínio sobre a terra. Deus profere a profecia de que Cristo esmagaria a cabeça da serpente e destruiria sua descendência. Os Nefilins, que surgiram de um ato físico de humanos com anjos, deram origem aos Nefilins. A queda, ou rebelião, dos anjos, foi o primeiro cataclismo global antes de Noé.